Good afternoon, guys! Então, hoje nós iremos comentar as questões 6 ao 10 da apostila de vocês. Lembrando que a postagem é até o dia 22/3. O que nós vamos analisar aqui agora? Aqui, na questão 6, nós vamos ver que tem um cartoon falando sobre a questão dos agrotóxicos também, né? E também as fazendas sustentáveis. A princípio, ele vai trabalhar. Do you also eat this with that mask on? Então, tá perguntando que você vai produzir produz um novo sobre agricultura sustentável. Só que aqui eu quero que vocês identifiquem a crítica do texto sobre essa parte do uso dos agrotóxicos. Então, vamos analisar aqui agora. Do you also eat this with the mask on? Então, o ratinho está perguntando, você também come eles com essa máscara? Então, com o uso dessa máscara? Ou seja, mostrando que as pessoas, o insumo delas, né, em relação a comer produtos de supermercado, produtos agrícolas com uso de agrotóxicos. Então, é a crítica, porque não adianta nada o quê? Ele usar máscara, toda roupa de proteção, sendo que ele vai consumir isso na mesa dele, né? E aí vocês vão fazer uma crítica em relação aos agrotóxicos nos alimentos. Questão 7, a gente vai analisar a linguagem persuasiva. Depois a gente vai trabalhar também elementos do folclore. E aí, para a gente fazer técnicas de persuasão, o que são técnicas persuasive techniques? São técnicas de convencer alguém. Então, por exemplo, a gente tem, para técnicas de persuasão, a gente tem uma série de elementos. Aí eu vou falar um desses elementos. Persuasive language, que é o quê? Uma língua de persuasão. Organization structure, uma estrutura organizacional. Assessment, que é no sentido de desenvolvimento, né? A gente precisa por etapas. Então, assessment significa tipo uma avaliação. Então, essa palavra assessment significa avaliação. Então, aqui, ó, número 1, nós temos uma linguagem persuasiva, estrutura, organização. Audience, readiness. Então, é no sentido de o público. Então, são o público, uma audience, tipo no sentido de, em relação ao público, ter um público. Então, audience, ratings, então público, posição. Então, são técnicas de persuasão. Elements towards building a good argument. Então, para a construção de um bom argumento, o que a gente precisa? Então, inclui established facts, fatos que tenham suporte, ou seja, fatos que são baseados em um suporte, tem suporte para isso, para provar que é um fato. Então, suporte do argumento, você tem que ter argumento. Da mesma forma, eu mencionei que para um advogado ganhar uma causa, ele tem que ter argumento, ele tem que ter fato, ele tem que ter provas, ok? Clarifying relevant values. Então, principalmente essa expressão aqui, clarifying, né? Que vocês viram aí. Então, ela significa no sentido de esclarecedor. Clarifying, que é esclarecedor. Então, tem que ter valores relevantes, esclarecedores. Então, tudo tem que ser muito bem claro, né? Para você convencer. Então, valores claros, esclarecedores. Priorizing, editing and sequencing. Priorizar, editar ou sequenciar, então, o seu argumento, né? Então, os fatos e valores important to build the argument. Então, os fatos e valores são importantes para construir o argumento. Forming and stating conclusion. Formar e também, no sentido de stating, que é essa palavra aqui, formar e afirmar as conclusões, tá? Então, clarify é esclarecer, estabelecer fatos, persuading your audience that your conclusion. Então, você vai persuadir, convencer o seu público de suas conclusões, tá? Audience that your conclusion. Having the confidence e ter também essa palavra confidence. O que significa? Então, é no sentido de confiança.
ter uma confiança. Have the confidence significa confiança. To communicate your persuasion in writing. É comunicar sua persuasão na escrita. E aí vocês vão analisar relacionar a técnica com a definição. A técnica do público. Você vai analisar a técnica das perguntas retóricas, a técnica da repetição, de compartilhar experiências, como que ela é a definição dela. Uma linguagem emotiva, qual que é a definição dela. Rule of the three, regra de três, qual que seria a técnica dela. Facts or opinion, fatos e opiniões, e assim por diante. Questão 8. Agora aqui a gente vai falar sobre folclore. Então, todo mundo sabe que eram aquelas historinhas, né? A gente faz o folclore em agosto, né? Em August, 22 de agosto. E aí, a gente vai analisar um pouquinho sobre esse folclore. Nós vamos analisar duas situações aqui. E aí, o título é Amazing Creatures from Brazilian Folklore. Então, criaturas maravilhosas do folclore brasileiro. August is the month of folklore. This is when we celebrating the rites, traditions, popular wisdom, dances and festivities of the different cultures around the globe. Então ele está falando que agosto é o mês do folclore e que quando nós celebramos os ritos, tradições, uma liberdade popular, danças e festividades de diferentes culturas em volta do mundo. The date is celebrated worldwide on August 20. O dia é celebrado mundialmente em 22 de agosto. Inspired by stories I heard when I was a kid in Brazil. Inspirado sobre as histórias que eu ouvia quando era criança no Brasil. I didn't to introduce you to 5 creatures on Brazil folklore. Eu irei introduzir 5 criaturas brasileiras do folclore. Be waiting. Estejam preparados. They'd like to appear to by surprise from time to hunt. Eles irão gostar, né, de aparecer de surpresa ou também de tempo em tempo serão caçados como nós. Aqui eu coloquei duas só para a gente analisar aqui. Curupira e aí a gente fala também Headless Mule, que significa moço sem cabeça. A historinha do Curupira. Vou ler em inglês aqui e aí a gente vai analisar alguns fatos. Então eu coloquei só duas aqui, que são as mais comuns também, Curupira e a Mula Sem Cabeça. Então vamos ver a história do Curupira. One of my favorite characters for Brazil folklore is Curupira, a creature with the bright and red-orange hair that resembles a man or a dwarf. Então é um dos personagens favoritos brasileiros, do folclore brasileiro, é o Curupira. Uma criatura que brilha vermelho e laranja o cabelo e que aparece ser uma pessoa malvada. Curupira has a very unique trait. Curupira tem um único perfil comum. His feet are turned backward. Seus pés são voltados para trás. According to the legend, de acordo com a lenda, Curupira is unpredictable. É imprevisível and occasionally seems wicked. E parece ser malvado. He lives in the forests of Brazil and protects nature. Ele vive nas florestas do Brasil e protege a natureza. In the only way. Esta é a sua único caminho. For example, Curupira will prey on the poachers and hunters. Curupira irá pregar uma peça nos caçadores e aquelas pessoas que invadem. We will also protect animals. Ele irá proteger animais who are taking care of the offspring. E irá tomar conta de todos eles. Curupira use the backward feet to create footprints that confuse. O Curupira, ele caminha, né, soltando as suas pegadas que confundem os caçadores and travelers e viajantes. By landing them to start point, do ponto inicial da sua partida. Mula sem cabeça. This folkland character in the Headland Mule. Esse personagem folclórico é a mula sem cabeça, that spins from the neck, que solta faíscas pelo seu pescoço. The Mula Sem Cabeça is one of the most popular tales on Brazil folklore.
A Mula Sem Cabeça é um dos mais populares contos do folclore brasileiro. According to the legend, de acordo com a lenda, the mule runs through the woods. De acordo com a lenda, a mula corre através das florestas e campos, scaring people, assustando pessoas and animals e animais. One name to identify the creature, uma vez que identificada a criatura, is by sound, ela solta um som, of the loud, grande, whinny, accompanied by a loud grunt, acompanhado com um grande gemido. There are several versions. Há várias versões of the Headless Mule, da mula sem cabeça. One of my favorites, uma das minhas favoritas, is the Beautiful Woman, de uma garota bonita, was dating the pretty, que se casou, que encontrou-se com um sacerdote. A punishment for the sin, punimento para esse pecado, she turns into the monster begin. Ela se tornou um monstro, being on a Thursday night, na quinta de domingo, ou na quinta à noite, especially and full moon, especialmente na lua cheia. Então, pessoal, vocês vão analisar de acordo com o texto as questões, as numerações 8.1, 8.2 e 8.3, tá? De acordo com o texto e marcar a alternativa correta. Na questão 9 também você vai responder de acordo com o texto, né? Play and folklore. Então, brincadeiras e folclore. E aí vocês vão responder as perguntas de acordo com o texto. Responda em English, ok? Então, vamos analisar aqui. Play and Folk no livro Brincadeiras e Folklore foi publicado, was published between in 1981 and 2016. Então, foi publicado o livro em 1981 e 2016 as Forum Discussion, e em 2016 estabeleceu um fórum de discussão about childhood, sobre a infância, and children's culture, e a cultura das crianças. It include articles, foi incluso artigos, letters, letras, memories, memórias, and research studies, e estudos pesquisados that examinated that children, examinaram que as crianças do you when larger free, que tinham tempo maior livre, of do adulto, direction or control, direcionado ou eram controlados. Their colloquial speech, os discursos informais, songs, canções, games, jogos, rhymes, rimas, riddles, jogos, jokes, brincadeiras, insults and secret name, e linguagem secreta, their friendships and enemies, de amizades e inimigos, their beliefs and hope, de inseguranças e esperanças. Play and Folklore was previously published the Australian Children Folklore Network. Brincadeiras e Folklore foi publicado num jornal que chamava Jornal do Folclore das Crianças Australianas em 1996. E aí, o que você vai analisar de acordo com o texto? Você vai responder as perguntas de acordo com o texto. E na questão 10, você vai analisar esse e-mail que foi enviado para Jonathan, para Ricardo. Então, enviado por Jonathan, que foi enviado para o Ricardo. E aí você vai analisar esse e-mail. Hey Ricardo, thanks for your email. I think you will like Boston very much. I want to go to school in Boston. And next year, do you remember David's friend Cindy? She is in Brazil this month. She likes our city and thinks the Brazilians are very friendly. Well, take care. Olá, Ricardo. Obrigado por o seu e-mail. Eu acho que você vai gostar de Boston muito. Eu quero ir para a escola de Boston no próximo ano. Você se lembra da amiga de David, a Cindy? Ela está no Brasil este mês. Ela gosta da nossa cidade e acha que os brasileiros são muito amigáveis. Bem, se cuide. E aí você vai marcar yes or no, baby, de acordo com as afirmações dessas sentenças aqui, baseadas no texto, ok? Any questions? Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Have a good day.